Olá, irmãos, boa tarde, paz, tudo bem? Graça e paz a todos. Estou aqui mais uma vez. Quero dividir uma palavra com vocês aqui. O Espírito Santo falou agora para mim. E eu preciso dividir. E eu tô assim agora. O Espírito Santo fala comigo e eu preciso falar. Porque senão depois passa o tempo, enfim. Eu quero agradecer, começar com uma oração e dividir essa palavra. Quero ser muito breve, porque eu estou no meu local de trabalho. Não posso me demorar. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o Teu nome e te agradeço, Senhor, por mais este dia, Senhor, de vida. Abençoe a cada um dos meus irmãos que vai estar ouvindo essa palavra e que o Teu Espírito Santo revele a Tua vontade, a Tua verdade, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estava aqui lendo, continuando estudando o livro de João capítulo 19. E aqui diz assim, quero ser bem breve e dividir essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, diz assim. João capítulo 19, a partir do versículo 6. Vou ler alguns versículos, depois vocês estudem melhor essa palavra e o Espírito Santo vai guiar vocês. E não se importem com o barulho, tá? Porque passa carro toda hora, então vamos ficar a palavra, né? Vamos focar aqui. Vendo-o, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo, crucificam, crucificam. Disse-lhe Pilatos, tomai-o, vós, e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo a nossa lei, a lei dos judeus, deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Irmãos, o que o Espírito Santo trouxe no meu coração é o seguinte, quem ficou atemorizado aqui? Pilatos. Pilatos não era judeu, Pilatos era um ímpio, era um homem idólatra, romano, adorava vários deuses naquela época. Quem crucificou Jesus? Os judeus, os sacerdotes, os religiosos, o povo, aquele povo que Jesus fez milagre, aquele povo que Jesus fez tantas maravilhas no meio deles. Esse povo foi o que gritou crucifica. E o Espírito Santo trouxe algo no meu coração que muitas vezes, irmãos, nós, se dizemos povo de Deus, fazemos isso. Julgamos o irmão, julgamos o outro. Pilatos ficou atemorizado. Ele era um ímpio. Idólatra. Volto a dizer, idólatra. Mas como que Pilatos poderia crer na fé dos judeus com eles fazendo isso com o próprio povo, com Jesus no caso? Eles crucificaram Jesus. Imagina a cabeça de Pilatos. Como que eu vou... Não é desculpa, eu sei. A palavra está aí, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo, mas nós, como povo de Deus, também temos que dar testemunho da palavra de Deus. Nós temos que ser luz para as pessoas aí fora. E aí, irmãos, me veio um relato na minha vida que eu me lembrei agora. Às vezes a gente quer que as pessoas que estão no pecado da idolatria, do homossexualismo, um assassino, um traficante... enfim, como que a gente quer, às vezes, ajudar essas pessoas a saírem do pecado delas, se nós mesmos gritamos, crucificam. Uma vez eu estava numa determinada igreja e aconteceu algo. Entrou um rapaz com uma moça, com uma mãe, com um filho. Entraram na igreja, sentaram no banco na frente do meu, né? Faz algum tempo isso. Eu não vou dizer aqui qual lugar, porque por ética, né, irmãos? Só estou relatando algo que aconteceu comigo. E eu me lembrei quando eu li essa palavra. E o Espírito Santo falou de vídeo. Enfim, aí entraram. E esse rapaz, ele era homossexual. E ele entrou com a mãe dele na igreja. Sentaram no banco na frente, assim, onde eu estava. E ali, irmãos, eu pude perceber que muitas pessoas começaram a olhar. Irmãos da igreja, sabe? Pessoas de anos, de crente, que frequentam, não perde um culto, sabe? Começou a olhar aquele moço, a medir com os olhos. E aquilo entristeceu meu coração. Passaram-se os dias, nunca mais eu vi aquele rapaz. Nunca mais. E aí o Espírito Santo, eu lendo essa palavra, me trouxe à memória. Como que um pedófilo, um homossexual, um traficante, um mentiroso, um adúltero, vai conseguir sair do pecado se nós mesmos julgamos? E às vezes não é nem com palavras, é com o nosso olhar. Eu não tô aqui defendendo, irmãos, ninguém não, tá? Eu tô aqui falando da palavra de Deus, que como a gente quer levar salvação às pessoas lá fora se a gente grita, crucificam. Pense nisso.
é uma palavra dura, mas que o Espírito Santo falou comigo. E eu, como eu disse a vocês, eu não vou mais me calar. Eu sou a voz do que clama no deserto. O Senhor Jesus me chamou nesse tempo, nessa geração, para eu fazer o id dele. E eu estou fazendo, estou preparando o caminho. E a palavra hoje é: vamos nos acautelar dos nossos julgamentos, irmãos. Porque acaso estamos no nosso lugar de Deus? O juiz de toda a terra? Não. Quem somos eu e você para julgar alguém? Então, quando você vê alguém no pecado, se você tiver numa posição melhor, e temos que estar assim, porque como que a gente vai dar a mão para aquele que está caído? A gente tem que estar de pé. A gente tem que estar firme com Jesus. Com Jesus. Não sendo melhor, que não existe ninguém melhor do que ninguém. Mas temos que estar firme na nossa fé com Jesus, para a gente poder dar a mão para aquele que está fraco, para aquele que quer sair do pecado, para aquele que quer se levantar. Então, eu deixo essa reflexão, irmãos. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Que o próprio povo judeu estava gritando: crucificam. Era aqueles que andavam com Jesus. Era aqueles a quem Jesus deu a mão, a quem Jesus amou, a quem Jesus se entregou naquela cruz. Tinha que acontecer, claro, estava escrito. Mas que não seja eu e você que grita crucifica, mas que seja a mão que levanta, o abraço apertado, o eu te amo, olha, eu te ajudo, eu te levanto, vem comigo. Vamos seguir esse caminho juntos. Essa palavra eu quero deixar, irmãos, tá? Dividem, compartilhem o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, enfim. Não sou eu, não é por mim. Não a nós, mas por Ele. Para Ele, por Ele, é dele que foram feitas todas as coisas. É por Jesus. Então dividam esse vídeo, compartilhem e pensem. Reflitam hoje nessa palavra, João, capítulo 19. Que não seja eu e não seja você que aponte o dedo e fala crucificam, mas que seja a mão amiga que vai levantar aquele que está caído. Graça e paz.